paz, queridos. Saudades, muita saudade nós estamos sentindo aqui, eu e minha família, de vocês, de nós estarmos juntos, nos tocando, juntos também servindo o Senhor. Sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos o Senhor. Por isso eu creio que Deus fará com que tudo isso se transforme em bênçãos para nossas vidas. Amém? Quero começar aqui declarando o nosso amor por vocês. Amamos muito cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, quero orar agora. Feche seus olhos. Pai querido e amado, é no nome santo e poderoso de Jesus que eu faço essa oração a Ti, pedindo, Pai, pela minha vida, a vida dos meus irmãos, pelos nossos lares, família. Sabemos, Senhor, quanto o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Temos fé em Ti, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E o Senhor está trabalhando nesse tempo a favor do Teu povo. Cremos que 1.000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor, nesse domingo de Páscoa, o Senhor nos traga a Tua palavra com revelação, com discernimento, em nome do Senhor Jesus. Que esse estudo que nós começamos no domingo passado sobre Daniel seja, Pai, alimentos e de fé para vivermos, Senhor, nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar sobre o sonho que Nabucodonosor teve de uma grande estátua humana. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 3. E o rei lhe disse, tive um sonho. Para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. Versículo 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e a daremos a interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Versículo 6. Mas se vós me declarastes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensas e grandes honras. Portanto, declare-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e a daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós queres ganhar tempo, porque verdes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizeste saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste a palavra de mentirosa e perversa para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Versículo 12. E por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual devia ser morto os sábios,
e buscaram a Daniel, aos seus companheiros, para que fossem mortos. Amados irmãos, nós vemos aqui que esse sonho impressionou profundamente o rei. Ele ficou muito impressionado com esse sonho. Mas ele esqueceu-se do sonho porque não tinha um coração voltado para os interesses de Deus. Então esse sonho era uma visão de Deus, mas ele não tinha o seu coração voltado para as coisas de Deus, por isso ele esquece do sonho. Então o seu espírito ficou perturbado por não saber o sonho, e todos os magos, todos os homens sábios de Babilônia e caldeus não podiam lhe contar os sonhos. Isso fugia do conhecimento deles. Eles não tinham nem o conhecimento do sonho, muito menos a interpretação desse sonho. Porém, irmãos, havia um homem chamado Daniel, que tinha seu coração nas coisas espirituais e com relação aos interesses de Deus. Daniel, ele tinha um coração voltado para as coisas espirituais. E também ele tinha interesse nas coisas de Deus. Daniel não teve o sonho, irmãos. Contudo, recebeu a visão de Deus com respeito ao sonho do rei. Em Daniel, no capítulo 2, versículo 17 ao 23, fala da visão de Deus sendo dada a Daniel. Vejamos o versículo 17. Diz assim, olha: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Versículo 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Amém, queridos? Então a Bíblia diz o quê? Que foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Daniel obtém de Deus a revelação acerca do sonho do rei Nabucodonosor. Amém? E o que Daniel faz quando o Senhor dá a ele essa revelação? A Bíblia diz que ele louva a Deus. Versículo 20 fala, Daniel louvando o Senhor fala, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Versículo 22. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Versículo 23. Ó Deus de meus pais, diz Daniel, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Jesus. Então Daniel louva ao Senhor por o Senhor ter atendido a sua oração e ter revelado o assunto do rei. Daniel agora tinha a revelação. Daniel agora tinha o discernimento de tudo que o rei havia sonhado e tinha a interpretação acerca do sonho do rei, porque Deus havia compartilhado com ele, porque ele havia buscado no Senhor. Amém? No versículo 24, irmãos, ao 45, é um registro da interpretação de Daniel ao sonho de Nabucodonosor. Vejamos. Versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe, assim achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Oh, glória! Daniel, querido, ele tinha o sonho do rei já revelado por Deus e também tinha a interpretação. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algo aqui. Ao interpretar, irmãos, os sonhos de Nabucodonosor, Daniel exaltou a Deus. Ele não exaltou a si mesmo. Daniel, mesmo tendo o sonho já e a interpretação dada pelo Senhor, quando Nabucodonosor pergunta se ele sabe acerca do sonho e se ele tem a interpretação, ele não responde sim, eu sei,
acerca dos seus sonhos. Sim, eu tenho uma interpretação. Não. Ele se veste de humildade. E em vez de exaltar a ele mesmo, ele exalta ao Deus dele, ao Deus dos céus. Amém? Vejamos o que Daniel responde aqui ao rei Nabucodonosor no versículo 27. A palavra diz assim: respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode declarar o rei. Mas há um Deus no céu, aleluia, há um Deus no céu, toda exaltação, toda adoração, toda glória seja dada a Deus, a Ele. Então Daniel diz ao rei Nabucodonosor: há um Deus no céu, o qual, continuando a leitura, revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Preste atenção, irmão, que ele está dizendo que Deus fez a Nabucodonosor saber o que há de acontecer nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus trouxe esse conhecimento para nós tomarmos, irmão. Deus trouxe essa revelação para nós tomarmos o conhecimento acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja do arrebatamento. Então, Daniel é bem claro quando ele diz aqui ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, que Deus havia trazido sobre esses sonhos, os acontecimentos dos últimos dias. Continuando a leitura, diz assim: o teu sonho, Daniel falando com Nabucodonosor, e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. Versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros viventes, a humildade desse jovem, né? Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então nós vemos aqui que Daniel, diante do rei Nabucodonosor, mesmo tendo conhecimento do sonho dele, tendo a interpretação, Daniel exaltou a Deus, ele mesmo não se exaltou. Você está entendendo? Ele exalta o Senhor diante da revelação do sonho que o Senhor dá para ele acerca do sonho de Nabucodonosor. Ele não exalta a si mesmo. Isso serve, irmão, de ensinamento, de aprendizado para nós nessa geração. Porque eu creio, irmãos, que o Senhor, eu creio que a terra, a humanidade, está carente de um agir de Deus. Sabe? Eles estão carentes, irmãos, de ver Deus agir. E Deus vai agir. E eu creio que Deus vai levantar um povo, sabe? Para responder a Ele nesses dias. E quando isso, irmão, acontecer, e se você ou eu fazemos parte, irmão, desse agir de Deus na terra, se nós estamos entre esses, que nós nos revestimos de humildade como esse jovem, porque aquilo que Deus faz por nosso intermédio não é para promoção do homem, não é para nos promover, é para a glória dele, é para a exaltação do nome dele na terra. Não é para glorificar o homem, mas para glorificar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Amém? Então vamos guardar o nosso coração nesses dias, né? Porque eu sinto isso com o meu coração, que o Senhor está para agir a qualquer momento, algo da parte do Senhor está para acontecer na terra. E não vai acontecer fora dos homens e das mulheres de Deus. O que Deus vai fazer na terra, Ele vai usar os seus meios, que é a igreja, que são os homens e as mulheres de Deus, os jovens e as crianças de Deus. Você entende isso? Amém? Então Daniel, que era um canal de Deus ali, a quem Deus poderia usar, nós vimos no outro estudo, né, que ele não se contaminou, entendeu? Ele se manteve consagrado ao Senhor, ou seja, Deus continuou com o agir dele na terra através da consagração de Daniel. Deus veio por meio daquele que estava consagrado a ele.
e dá a visão e a interpretação da visão. Amém? Vamos ver agora sobre o conteúdo do sonho de Nabucodonosor. Então, o conteúdo do sonho de Nabucodonosor era uma grande estátua humana. Então, nós vamos ver sobre essa grande estátua humana, o conteúdo dela, e vamos ver também o seu destino, o destino dessa estátua. Então, aqui no versículo 31, diz assim: Tu, ó rei, do capítulo 2, diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Olha, irmão, que no sonho de Nabucodonosor ele viu uma grande estátua. Essa grande estátua era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante dele, e a sua aparência era terrível. E ele vai começar a falar da aparência dessa estátua, ele vai começar a detalhar a aparência dessa estátua, e isso é muito revelador. Veja aqui o versículo 35. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Amém, irmãos? Daniel diz na visão que a cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de pratas, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barros. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Então, meu irmão, o sonho era uma coisa tremenda, imensa, um resplendor excelente, uma estátua grande, que tinha essa formação, uma coisa, irmão, fora do comum, né? Essa estátua, essa visão terrível, tremenda, ok? Então, aqui no versículo 37, Daniel continua falando, ele diz assim: Tu, ó rei, és o rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Versículo 38. E onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão o entregou os animais do campo, as aves do céu, e o fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Amém. Lembra disso, entendeu? Ele está dizendo aqui que Nabucodonosor, o reino da Babilônia, é a cabeça de ouro. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino. Olha aqui, está agora falando do segundo reino, inferior ao teu. E o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Versículo 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém? Então aqui ele começa a falar, né, o conteúdo do sonho de Nabucodonosor, a grande estátua humana, né, e nós também vamos ver isso e vamos ver o destino dessa estátua, vamos estudar sobre o destino dela, amém? Então esta grande estátua, irmãos, significa o governo humano ao longo da história humana. Desde o princípio do governo humano lá em Babel, quero abrir um parênteses aqui, Babilônia, fecha parênteses, na terra de Sinai. Essa estátua, que Daniel teve a visão do sonho dele, a interpretação, representa o governo humano ao longo de toda a história. Toda a história do governo humano na Terra está sendo representada por esta grande estátua na visão de Nabucodonosor. Desde o princípio desse governo, lá em Babel, sabe? Lá em Babel, irmãos, é onde começa a primeira civilização na Terra.
O primeiro governo humano começa lá em Babel. Lá em Babel é o berço da Babilônia e o berço de toda a civilização da terra. Foi lá que iniciou tudo isso. Lá é o berço da Babilônia, o berço da religião babilônica. Foi lá tudo em Babel. Você está entendendo? Que é na terra de Sinai. E essa estátua representa todos os governos humanos, começando lá em Babel. Nós vamos se aprofundar aqui acerca desse estudo para você entender mais profundo acerca disso, ok? Então, para nós entendermos mais sobre esse assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 10, no versículo 6 ao versículo 12. Veja o que a palavra do Senhor diz. E os filhos de Cão, são Cuxi, Mizraim, Puter e Canaã. Os filhos de Cuxi são Zebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Versículo 8. E Cuxi gerou a Nirod. Eu quero que você preste bem atenção esse nome, essa figura aqui, chamado Nirod, porque isso diz muito para a gente, nos aprofundar no nosso estudo, amém? Então a Bíblia diz no versículo 8 que Cuxi gerou a Nirod. Este começou a ser poderoso na terra. Preste atenção, irmão, que a Bíblia diz que este homem, esse caçador, Nirod, começou a ser poderoso na terra. Essa palavra começou a ser poderoso, ele quer dizer que ele começou a ter governo na terra. Aqui começa o primeiro líder mundial na sua época, o primeiro líder que surge na terra, o primeiro líder humano, entendeu? Começa a surgir na terra, na figura dessa pessoa chamada Nirod. Essa palavra, este começou a ser poderoso na terra, essa palavra poder também é autoridade governamental, que ele começa a adquirir um governo humano na terra. Um governo que não foi constituído por Deus. Um governo fora dos padrões divinos, fora dos padrões de Deus. Amém? Então aqui nós podemos dizer que aqui começa o primeiro anticristo na terra a surgir. Algo fora do governo de Deus, um governo para se opor ao governo de Deus. Nirod, o primeiro líder, o primeiro governante, aquele que se levanta como para ser o primeiro líder, o primeiro governante na terra. Nirod, aqui começa o governo do homem. Versículo 9 diz assim, irmão: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que diz, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Essa palavra diante da face do Senhor não quer dizer que ele estava fazendo algo diante do Senhor, não é isso. Que ele estava fazendo algo para agradar o Senhor. Essa palavra aqui, que ele estava fazendo diante da face do Senhor, quer dizer que ele estava fazendo algo para confrontar o Senhor. Ele fazia as coisas para servir de confronto a Deus. Entendeu? Quando a Bíblia se refere diante da face do Senhor, é que tudo o que ele fazia era para confrontar a Deus, o Deus dos céus. Amém? Continuando a leitura, diz assim: por isso se diz, como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. Novamente, né? Que ele fazia as coisas para confrontar Deus. Não era para agradar o Senhor. Esse diante do Senhor aqui não é algo bom, é algo ruim, não é algo positivo, é algo negativo. Você entende isso? Então ele era um que fazia com que tudo para desagradar, tudo para querer confrontar a Deus. Olha o que diz o versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel. O princípio do reino dele foi Babel. Ou seja, a primeira construção que ele lidera na terra, a primeira coisa que ele constrói, e aqui Babel é a primeira construção de tijolo feito na terra. Então a primeira construção dele foi Babel. Você sabe que Babel foi uma afronta a Deus. Foi algo que foi feito para afrontar o Deus dos céus. E Deus se irou, né, ali e derrubou aquela construção e confundiu a língua deles. Então o princípio do seu reinado foi Babel. Então Babel foi construído debaixo da liderança dele, ele que estava liderando ali,
Era o governo dele que estava exercendo aquela liderança ali para construir Babel. Você está entendendo? E Babel, como eu já falei aqui, nós vamos falar muito sobre isso no decorrer do nosso estudo, é o berço da Babilônia e o começo de toda a civilização. Também é o berço da religião e da idolatria. Foi em Babel que tudo começou. Amém? Então, a cidade de Babel, ela também gera outras cidades, como Erech, Acadé, Caliné, na terra de Sinai. Versículo 11. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive. Reobote, Calá. Versículo 12 diz, recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Amém, queridos? Então, esta é a grande cidade. Então, como tipificado pela cabeça da estátua, da grande estátua, até a conclusão do governo humano, na história tipificado pelos 10 dedos dos pés da estátua, nós vemos que tanto a cabeça como os pés da estátua revela todo o governo e toda a sua conclusão de todo o governo humano na terra. Amém? A começar lá em Babel, debaixo da liderança de Nimrod, que fazia tudo para confrontar a Deus. Amém? Então, toda essa tipificação pela cabeça da estátua, até a sua conclusão do governo humano, na história tipificada pelos 10 dedos dos pés, desde o seu início até a sua conclusão, o governo humano tem feito e continuará fazendo 3 coisas. Amém? Então, quando eu estou falando que o governo humano, desde o seu início à sua conclusão, ele tem feito e continuar fazendo 3 coisas, eu estou falando do governo humano que iniciou lá em Babel, com Herodes, até que está nos pés da estátua lá, que nós vamos estudar, o governo romano. Eles têm feito 3 coisas. Quais são elas? Se rebelar contra Deus. Todo o governo humano é para isso. Foi levantado com esse propósito. Primeiro, se rebelar contra Deus. Quando nós olhamos lá, o primeiro líder surgir na história, o primeiro governo a aparecer na história, fora do padrão de Deus, o que é que ele estava fazendo? Se rebelando contra Deus. Deus disse o que para Adão? Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. O propósito de Deus era que a terra fosse cheia dos filhos dele. O que Nimrod faz? Constrói uma estátua, bota o nome de Babel, diz para que chegue até o céu, para que todo mundo se junte e ninguém se espalhe sobre a terra. Ou seja, ele estava indo de encontro à palavra do Senhor, de encontro à vontade de Deus, de encontro à autoridade de Deus, que era para multiplicar e encher a terra. Ele diz, não, é para se juntar todos nós aqui, para não se espalhar. Entendeu? Então, a primeira coisa do governo humano é se rebelar contra Deus, tanto desde o início até a sua conclusão. Amém? Segundo, exaltar o homem, Então ele desde o começo que o homem procura ser exaltado no meio de outros homens. O homem precisa, quer ser cabeça dos outros, então buscando sempre a exaltação, o reconhecimento, Isso é o governo humano. E a terceira, adorar a ídolos. Entendeu? Adorar a ídolos. Então você lá na Babilônia, no início lá em Babel, onde começa a adoração a ídolo. Lá onde tem o começo, é o berço de toda a adoração a ídolo. É lá em Babel. Então, desde o seu início até a sua conclusão, o governo humano tem feito e continua fazendo essas 3 coisas. Se rebelar contra Deus, exaltar o homem e adorar a ídolos. Adorar a ídolos. Veja, Gênesis capítulo 11, versículo 4 a 9, diz assim: E disseram, Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo o cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Entendeu? Então isso é algo que vai contrário a Deus, contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário à autoridade de Deus. Porque Deus havia falado para Adão que era para crescer, multiplicar e encher a terra.
Nimrod simplesmente diz que façamos uma estátua alta que chegue aos céus, vamos colocar o nome dela, entendeu? Para que ninguém seja mais espalhado sobre a face da terra. Ou seja, vamos desobedecer a Deus, vamos se rebeliar à vontade dele. Ele disse para fazer uma coisa, nós vamos fazer outra. Porque o reino do mundo se rebela contra Deus, exalta o homem e adora ídolos. Esse é o governo do homem. Amém? No versículo 9 diz assim: e por isso se chamou o seu nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Ou seja, o Senhor se irou com aquilo. E o Senhor veio, desceu e destruiu aquela torre. E confundiu a língua deles e espalhou-se sobre toda a terra. Porque o que tem que se cumprir é a autoridade de Deus, não a autoridade do governo humano. Não a autoridade do governo humano, mas o propósito do governo humano, eu torno a repetir, para que isso entre no seu coração como ministração, é se rebelar contra Deus, exaltar o homem e adorar ídolos. Desde o início até a sua consumação, o governo humano tem feito e continua fazendo essas três coisas. Essas três coisas: se rebelar contra Deus, exaltar o homem e adorar a ídolos. Amém? Então vamos ficar atento a isso. Vamos ficar atento ao governo humano. Vamos ficar atento ao propósito deles. E não vamos se deixar se contaminar. Não vamos se deixarmos ser enganados acerca do propósito deles, acerca do que eles estão fazendo. Que o Senhor abra nossa visão espiritual, que nós possamos enxergar dentro e conhecermos o propósito do inimigo e nos voltarmos contra tudo que é de Satanás nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos falar um pouco sobre a cabeça de ouro na grande estátua humana. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, a cabeça de ouro, irmãos, corresponde à primeira besta em Daniel capítulo 7. Do versículo 3 ao versículo 4. Então, nós vamos aprofundar sobre isso quando nós chegarmos em Daniel capítulo 7, amém? Então, a cabeça de ouro corresponde à primeira besta em Daniel capítulo 7, versículo 3 e 4, que tipifica Nabucodonosor, o fundador e rei da Babilônia. Então, tanto a cabeça de ouro corresponde à primeira besta, lá em Daniel capítulo 7, versículo 3 e 4, como também a Nabucodonosor, o fundador e rei da Babilônia. Ok? Está entendendo, irmão? As duas coisas estão ligadas. Então, também a besta na Bíblia fala de governo. Não é um animal, e sim um governo. Se nós vamos estudar, nós vamos aprofundar sobre esse assunto quando chegarmos lá. Então, olha o que diz o versículo 37 de Daniel capítulo 2. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Versículo 38. E onde quer que habite os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais, os campos, os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Amém, queridos? Tu és a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor? Quem é? A besta, Daniel capítulo 7, nós vamos ver isso, e Nabucodonosor, fundador e rei da Babilônia. Ele é a cabeça de ouro, ok? O peito e os braços de prata. Vamos ver aqui sobre o peito e os braços de prata. O peito, irmãos, e os braços de prata corresponde à segunda besta, em Daniel capítulo 7, versículo 5, que tipifica os medos persas. Em Daniel, capítulo 2, versículo 39, só na parte A, diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse reino que o Senhor está falando aqui é o reino que veio depois do reino de Nabucodonosor. Foi os Medo-Persas. Amém? Foi esse reino que veio. Então, depois que o reino de Nabucodonosor cai, esse reino é levantado na terra. Esse é o segundo reino, tipificando o peito da estátua e os braços de prata, ok? Então agora nós vamos ver sobre o abdômen e as pernas de bronze. Vamos ver o significado. O abdômen, irmão, e as pernas de bronze, ou seja, as coxas de bronze, corresponde à terceira besta.
em Daniel 7, versículo 6, que tipifica a Grécia, incluindo a Macedônia. Em Daniel capítulo 2, versículo 39, a palavra diz assim, só na parte B do versículo, diz assim, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Esse reino, esse terceiro reino que surge aqui, né? Esse reino de bronze, que é o terceiro reino, que também representa a terceira besta, entendeu? Ela é também representada pelo governo da Grécia, incluindo a Macedônia, que depois que os medos persas caíram, quem surge depois é o Império Grego, liderado por quem? Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, né? Surge com toda força, oponência, né? Governando todos os reinos da terra. Esse é o terceiro reino, nós vamos estudar sobre isso. Amém? Agora nós vamos ver o quarto e último reino, né? Representado na estátua de Nabucodonosor pelas pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze. Ok? Então vamos ver aqui as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze corresponde à quarta besta, em Daniel 7, versículo 7 e versículo 8, tipificado no Império Romano, com seus últimos 10 reis, ok? Então, os pés da estátua, as pernas e os pés com seus 10 dedos de barro, de ferro e de barro, corresponde à quarta besta, que está lá em Daniel capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, que tipifica o Império Romano com seus últimos 10 reis, que simboliza os 10 dedos dos pés da estátua. Em Daniel capítulo 2, versículo 40 ao 43, nós vemos isso, olha só, 40, versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barros, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Versículo 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém, queridos? Então aqui está falando do Império Romano. Amém? Então hoje, se nós perguntarmos onde é que nós estamos na estátua, não é na cabeça, nós não fazemos parte da cabeça, nós também não estamos no peito, nem nos braços, nem não estamos também no abdômen e nas coxas. Hoje nós estamos nas pernas e nos pés e seus 10 dedos da estátua. Nós estamos vivendo o último império humano na Terra. O último. Amém? E eu vou provar isso na palavra de Deus aqui para vocês. Eu vou trazer isso na palavra do Senhor para vocês. Porque muitos acham que o Império Romano já acabou. Engano, irmão. Nós vamos ver isso à luz da palavra do Senhor. Amém? E eu peço para você abrir o seu coração para receber essa palavra e essa revelação vindo da parte do Senhor para a sua vida, ok? Então, vamos continuando aqui, né? Então, preste atenção aqui, o que eu vou te falar agora. Na Bíblia, de acordo com a estátua humana em Daniel capítulo 2, né? Tudo que nós lemos aqui do capítulo 2, entendeu? Acerca dessa estátua, grande estátua humana, né? O seu significado dos 4 reinos, são significados também pelas 4 bestas. Isso nos mostra claramente que há somente 4 impérios. Somente 4 impérios. Aos olhos de Deus, todos os governos humanos, ao longo da história humana, são compostos de quatro impérios. Amém? São compostos de 4 impérios. Eu estou falando isso, irmão, aos olhos do Senhor.
segundo a palavra dele, segundo a Bíblia, tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse, que só existe aos olhos do Senhor, segundo a palavra de Deus, na visão de Daniel capítulo 2, que só há 4 impérios na humanidade toda, no governo humano, do princípio ao fim, só há quatro impérios. Qual é o primeiro dele? O Império Babilônico, que tem início lá em Babel, como nós já falamos aqui. O Império Medo-Persas é o segundo. O terceiro, o Império Grego-Macedônio. E o quarto, o Império Romano. De acordo com o ponto de vista humano, irmãos, o Império Grego terminou com a morte de Alexandre o Grande. Não é? É isso que a gente aprende, que o Império Grego-Macedônio terminou com a morte de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Porém, queridos, de acordo com o ponto de vista de Deus, preste atenção, irmão, que eu vou te falar. Este império continua com os sucessores de Alexandre. Seus 4 generais que dividiram o império em 4 partes e durou até o começo do Império Romano. Nós sabemos que Alexandre o Grande não teve filho e por isso ele não tinha sucessor do trono. E quando ele morreu, os seus 4 generais dividiram o império em 4 partes. E essas 4 partes do império, entendeu? De Alexandre o Grande, né? O Império Grego-Macedônio, ele vem a durar até o começo do Império da Babilônia, do Império Romano. Quando o Império Romano começa, dá o seu início ali, o Império Grego-Macedônio começa o quê? A desfinhar, começa a acabar, ok? Então o Império Romano começa a surgir, se fortalecendo na terra, se fortalecendo o seu governo. O Império Grego-Macedônio, liderado por esses 4 imperadores, por esses 4 generais, né, que haviam dividido o império, começam a se enfraquecer e perder domínio, ao ponto que eles começam a recuar. Amém? Porém, você entende isso? Então o Império Romano começa a ganhar força nesse tempo. Aparentemente também, irmãos, o Império Romano foi terminado também. Não é verdade? Aparentemente, nós aprendemos também nos livros de história que o Império Romano também foi terminado. Acabou o Império Romano. Mas, na verdade, o Império Romano continua existindo. Eu quero chamar a sua atenção para isso que eu vou falar com você agora. Quero que você preste atenção que eu vou te falar. Por favor, nesse momento, me preste aqui a tua alma, teu coração para ouvir essa palavra. Quero repetir novamente, eu quero falar pausadamente para que isso vá entrando, penetrando no seu coração. Eu quero que essa palavra torne-se uma visão na sua vida. Que você, a partir disso que eu estou ministrando, você comece a ter uma visão diferente deste mundo aí fora, dos acontecimentos que estão acontecendo neste mundo. Então, para que a administração, eu quero repetir isso aqui para você. Aparentemente, só aparentemente, o Império Romano também foi terminado. Na verdade, o Império Romano continua existindo. De acordo com os livros de Daniel e Apocalipse, o Império Romano terá como seu último César o Anticristo, com os 10 reis tipificados pelos 10 dedos dos pés da grande estátua. Irmãos, preste atenção nisso. Eu estou falando aqui de acordo com o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. O Império Romano terá como seu último César o Anticristo, com os 10 reis tipificados pelos 10 dedos dos pés da grande estátua, na visão de Nabucodonosor. O Império Romano, que começou aproximadamente 30 anos antes do nascimento de Cristo, durará até o fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. Uau! Você está entendendo? O Império Romano, irmãos, que começou aproximadamente 30 anos antes do nascimento de Cristo, durará até
até o final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Os impérios humanos que começou com Nirod em Babel e consumará com o último César do Império Romano, o Anticristo, com seus 10 reis. Você entende isso? Você entende o império humanos. Estou falando aqui de todo o mover dos governos humanos, todo o império humano que já se levantou nessa terra, que estão tudo debaixo da influência desses 4 impérios que nós estamos estudando aqui. Os impérios humanos que começaram com Nirod em Babel, como eu falei que lá é o começo também do primeiro governo, do primeiro império, deu início lá, né? Através de Nirod, tá entendendo? Lá em Babel, consumará com o último César do Império Romano, o Anticristo. O último César do Império Romano é o Anticristo, com seus 10 reis. Assim, de acordo com a Bíblia, ainda hoje estamos no Império Romano. Amém? Ainda hoje, de acordo com a Bíblia, nós estamos ainda hoje no Império Romano. Como assim, pastor? Como isso? Se na história, os livros de história dizem que já acabou. Esses impérios, Babilônia, Império Grego, Medo-Persas, o Império Grego Macedônio, o Império Romano já acabou. Acabou na visão deles, mas não na visão de Deus. De acordo com a palavra do Senhor, em Daniel e Apocalipse, ele continua, o Império Romano continua até hoje. Ele é as pernas e os pés da estátua na visão de Nabucodonosor, e os 10 dedos. E nós estamos hoje, qual é a nossa posição hoje na estátua? É nos pés. Estamos vivendo o governo das pernas e dos pés, de ferro e barro, com seus 10 dedos de ferro e barro. E como isso? Escute isso, irmão, que eu quero falar com você agora. Preste atenção que eu vou te falar agora. A cultura do mundo é um acumulado de cultura desde a época de Nirod até o presente. Você entende isso? A cultura do mundo. Eu posso dizer assim que é um agregado da cultura desde a época de Nirod até o presente. É um acúmulo. É um agregado que foi agregando em cada época, em cada governo desses. Foram passando de governo a governo, em tempo em tempo. Então a cultura do mundo, a cultura que nós vivenciamos hoje nesse mundo, é um acúmulo, é um agregado de culturas desde a época de Nirod até os dias de hoje, até o presente. Nós estamos debaixo das influências desses governos, governo babilônico, o governo Medo-Persas, o governo grego-macedônio e o governo romano. Eles existem não no nome, mas nas suas influências. Eles estão com as suas influências sobre a nossa época, sobre a cultura do mundo que vivemos hoje. Eu quero lhe chamar a atenção para isso. O que começou, irmãos, com Nirod, consumará com o Anticristo. Aquilo que começou lá em Nirod, Gênesis capítulo 10, vai ser simplesmente, irmão, concluído com o Anticristo, o último imperador de Roma, o Anticristo. Os impérios babilônico, Medo e Persas, grego-macedônico, desapareceram, mas as suas culturas permanecem. A cultura do mundo é um acúmulo de toda a cultura desde a época de Nirod até o presente. Esses governos desapareceram, mas as culturas deles permanecem. A cultura babilônica, a cultura da Grécia, Medo e Persas, a cultura grega macedônio, a cultura romana, elas permanecem até hoje. O Império Medo-Persas adotou, irmãos, os aspectos da cultura da babilônica. Ou seja, eles foram simplesmente tomar a cultura da Babilônia para eles.
houve um agregado da cultura babilônica no Império Medo-Persa. O Império Grego-Macedônio adotou o aspecto da cultura dos medos e persas. Eles receberam essa cultura também. No mesmo princípio, o Império Romano adotou muitos elementos da cultura grega e das culturas que pertenceram. Você entende isso? O Império Romano, o qual nós estamos vivendo hoje, nos pés da estátua de Nabucodonosor, adotou muitos elementos da cultura grega e das culturas que pertenceram. Então eu volto a afirmar que a cultura do mundo é um acúmulo de culturas desta época, desde Nirod até o presente. Você está entendendo? Eu afirmo isso. Embora eles desapareceram no nome, eles estão presentes na cultura. Eles estão presentes na influência. O governo desse mundo tem a cultura desses impérios que nós estamos vivendo hoje. E um foi agregando ao outro. Um foi agregando ao outro. Chegando até os dias de hoje. Você entende isso? Hoje ainda, irmãos, estamos sob a influência da cultura romana. Especialmente na questão das leis, as leis que regem a nossa sociedade, vieram do berço romanos, vieram de dentro da cultura deles e também na política e no governo. Nesse sentido, irmão, o Império Romano continua existindo e nós ainda estamos nesse império. Entende? A minha oração é para que o Senhor esteja abrindo sua visão a partir dessa mensagem, a partir desse estudo que eu estou compartilhando com você. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui. No próximo domingo nós vamos falar sobre o destino da grande estátua humana revelada em Daniel, capítulo 2. Estudar sobre o destino dela. Eu queria que você meditasse sobre isso. Que você estudasse esse assunto profundo. Que você queira entender. É importante para os nossos dias hoje. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, abra a tua visão para que nós possamos enxergar o que está por trás deste mundo, que nós possamos, Pai, enxergar a cultura deste mundo e as suas origens e a sua procedência. Que não viemos ser contaminados, Senhor, com essa cultura. Como diz o Senhor na sua palavra em Romanos capítulo 12, não conformei com este mundo, mas transformá-lo ele pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos conformarmos. Por que o Senhor nos chama a não se conformar com este mundo? Porque a cultura deste mundo, Senhor, vem dessas origens. A palavra mundo quer dizer cosmo, que quer dizer simplesmente, Senhor, que o sistema deste mundo, o que está por trás daquilo que está exercendo, que está sendo feito, é maligno, é tendencioso, é satânico. Tem como seus aspectos se rebeliar contra Deus, exaltar o homem e adorar ídolos. É isso que eles querem trazer para nós. Eles querem levantar essa geração como uma geração rebelde, rebeliando contra o trono de Deus. Eles querem nos levar a levantar ídolos. Eles querem que nós venhamos cultuar ídolos, levantar homens como nossos ídolos. Esse mundo quer que nós venhamos simplesmente a exaltar o homem e adorar ídolos. Mas, Senhor, o Senhor está abrindo nossos olhos, nossa visão. Como diz em tua palavra, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse reino, por isso não podemos estar debaixo dessa influência. Nós pertencemos ao reino de Deus, a qual o Senhor estará nos ensinando a cultura do teu reino e abrindo nossa visão para entrarmos profundamente no teu reino. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite e pela vida de cada irmão meu e irmãs. Em nome de Jesus,
Amém. Que Deus continue te abençoando, querido. Um abraço. Deus abençoe.